Alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô morrendo de saudade dessa turma. Hoje eu fiz uma videoaula, né, ao vivo. O coração até bateu mais forte, né? Doida para poder estar com vocês, mas infelizmente no momento não é possível, tá? Eu espero que na semana que vem eu consiga marcar um horário, tudo direitinho, e todo mundo consiga participar desse momento de interação, tá bom? Então, hoje o tema da nossa aula é anemia falciforme. Então, o que eu tenho que saber dessa anemia, gente? A primeira coisa que eu tenho que saber dessa anemia é que ela é hereditária. Então, eu, Isabela, estou aqui agora, eu não vou adquirir uma anemia falciforme a partir de agora. Não, a anemia falciforme, gente, ela é hereditária, ou seja, passa de pais para os filhos, tá bom? Quando eu falar, gente, de uma anemia hemolítica grave, o que significa a palavra hemolítica, gente? Hemolítica vem de destruição da minha hemácia, vem de quebra da minha hemácia, tá? Isso realmente é muito grave, né? Caracterizado por um defeito na hemoglobina. Então, olha, eu já falei com vocês algumas características. A anemia falciforme, ela é hereditária, tá bom? Além dela ser hereditária, ela é caracterizada por o quê? Por um problema, por um defeito nas minhas hemoglobinas, tá? O que acontece com a hemoglobina desse paciente? Gente, coloquei para vocês no material de apoio, né? A nossa hemoglobina, ela é redonda, tá bom? O formato dela é redondo. Quando o paciente tem a anemia falciforme, o formato dessa hemoglobina é formato de foice, tá? Então, vocês lembram de uma foice, o formato dela é em um formato de foice, tá bom? Então, tem essa alteração desse formato, tá? Ela adquire uma forma diferente, tá? E, além de tudo, ela causa uma hemólise, né? Ela é hemolítica, uma anemia hemolítica, ela causa ruptura dessas hemácias, né? Ela causa a quebra dessas hemácias. Gente, as hemácias, ela faz o quê? As hemácias, gente, elas têm a função de carregar o oxigênio para o nosso corpo, né? O oxigênio, ele é vital, tá bom? Essas hemácias, gente, elas são o quê? Ela tem uma vida, né? A vida dessa hemácia, em média, são 120 dias, tá? E tem essa produção contínua de hemácias, tá bom, gente? Então, lembra, hemácias, quando eu falo de hemácias, eu penso que carrega oxigênio. Qual que é a forma da hemácia? Normal, redonda, né? Se eu tenho uma anemia falciforme, ela é falciforme, ela vem de quê? Da foice. Então, lembra da foice, ela vai ter o formato da foice. Se ela tem um formato de foice, né? Ela é uma hemoglobina defeituosa. A média de vida da hemoglobina será 120 dias, tá bom, gente? Coloquei para vocês, gente, uma imagem na apostila, né? Onde é possível identificar essa alteração desse gene. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês. Quando eu coloquei na imagem no terceiro slide aí, a letra A significa, gente, que eu tenho uma hemoglobina normal. A letra S significa que eu tenho uma hemoglobina anormal, tá? Então, se eu tenho 2 As, então sou eu, Isabela, eu sou uma pessoa normal, eu não tenho anemia falciforme. Se eu tenho um A e um S, eu tenho um traço da hemoglobina, né? Defeituosa, porém, eu ainda não tenho aquela anemia falciforme, eu apenas tenho o traço. Agora, se eu tenho 2 S, eu sou portadora da anemia falciforme. Como que isso acontece, gente? Eu falei que é uma doença hereditária. Se é hereditária, ela passa de pais para filhos, não é mesmo? Então, refere-se, gente, a uma pessoa que recebe um gene com a mutação, tá? E outro gene sem mutação. Então, sou eu, Isabela, e o meu esposo. Se eu, Isabela, sou portadora de anemia falciforme, eu tenho 2 S's, tá?
Se o meu marido, ele também é portador da anemia falciforme, ele também tem 2 S. Então, o meu filho vai ter o quê, gente? Anemia falciforme, ok? Agora, se eu, Isabela, sou uma pessoa normal e meu marido também é normal, ele não tem o traço de mutação errônea, meu filho vai ter essa anemia falciforme? Não, tá? Porque eu e o meu marido não somos portadores nem da doença e nem do traço, tá bom, gente? Quando eu falar o traço da doença, significa que dos 2 genes, apenas um gene é alterado, tá, gente? Quando eu falo doença, eu tenho os 2 genes alterados, o do pai e o da mãe, tá? O traço, gente, eu consigo manter uma vida normal, tá? Esse traço, ele vai ser um pouco mais perigoso se o quê? Se eu arrumar um esposo, né? No caso que tenha essa patologia, que tenha essa doença, que tenha esse traço, para na hora de estar fazendo essa troca genética, enviar para o meu filho ele ser portador da doença, tá? Não fiquem apavorados com esse A e com esse S, tá, gente? Isso aqui eu tenho que explicar para vocês, mas tá bem tranquilo no material de apoio, tá? Vou também estar enviando um vídeo para vocês. Então, lembra, gente, A, gene, ok, ótimo. S, gene ruim, gene alterado, tá bom? Para eu ter a doença, eu tenho que ter 2 S's. Para eu ter o traço da doença, eu preciso de ter apenas um S. Lembrando, esse S, quando eu tenho apenas um, eu tenho traço, eu consigo ter uma vida normal, tá? Coloquei um texto para vocês e uma imagem também para vocês conseguirem identificar, tá? Mas pode ficar tranquilo quanto esse A e quanto esse S, tá bom? Sei que é um pouquinho complicado mesmo, mas quando vocês estiverem estudando, qualquer dúvida pode estar me chamando que eu auxilio vocês, tá bom? Anemia falciforme, gente. Então, eu já falei, ela acontece quando herda, né? 2 cópias anormais do meu gene da hemoglobina. De quem? Dos seus pais. É uma anemia o que, gente? Hereditária, né? Quando eu tenho, gente, essa questão de uma anemia hemolítica, né, de uma anemia falciforme, gente, eu tenho que lembrar o quê? Que eu preciso, que é necessário eu ter um tratamento, eu ter cuidados específicos. Então, foca bem nessa imagem que eu coloquei para vocês, né, de um formato de uma hemoglobina normal e de um formato de uma hemoglobina anormal, em formato de foice, tá? Pode ficar tranquilo, não fiquem apavorados com essa questão do A e do S. Vamos lá de novo. A, normal. S, alterado. Se eu tenho 2 S, eu tenho a doença. Se eu tenho um A, que é o normal, e eu tenho um S, que é o alterado, eu simplesmente tenho o traço da doença. Então, gente, o que acontece? Quais que são os sinais e sintomas dessa pessoa? Sinais. Eu vejo. Sintoma, o paciente me relata, não é mesmo? Então, os sinais, dor, né? Por que dor? Ele tem um acúmulo dessa hemoglobina dentro dos vasos. Essa hemoglobina, ela não desliza, ela não tem essa facilidade igual às outras. Então, começa a ter acumulações de hemoglobina dentro do vaso, né? Começa a ter o que? Obstruções, tá? Esse paciente tem muito inchaço, principalmente em membros inferiores, tá? Pode ocasionar, gente, uma isquemia por causa de quê? Da obstrução desse vaso, por causa de um acúmulo dessa hemoglobina, né, em algumas regiões. Esse paciente tem dispneia. Por que ele tem dispneia, gente? Eu falei com vocês que quem carrega o meu oxigênio? A hemoglobina. Se eu tenho uma hemoglobina defeituosa, eu vou ter uma redução, eu vou ter uma dificuldade de manter essa oxigenação, muitas vezes. Então, esse paciente tem uma dispneia, tá? De início, ele tem uma taquipneia.
Porque, gente, ele tenta suprir a necessidade, tá? Uma taquicardia também. Depois ele começa a ter uma dispneia, tá? Uma falta de ar. Uma probabilidade maior, tá, gente, de acontecer o que? Infecções, principalmente por causa da quebra dessa hemoglobina. Esse paciente é um paciente que permanece períodos prolongados dentro de uma instituição hospitalar. Então, isso também é ruim para esse paciente, né? O hospital, ele é uma fonte de infecção, principalmente se a pessoa for uma pessoa mais debilitada. Lá acontece vários procedimentos invasivos, tá? Fadiga é uma pessoa que tem um cansaço, que tem um edema, que tem uma indisposição muito grande, tá, gente? E ela tem o quê? Uma alteração emocional. Por que ela tem uma alteração emocional? É uma doença que não tem cura, tem tratamento. É uma doença, gente, que tem uma média de vida reduzida. Então isso faz com que a pessoa tenha alterações emocionais, tá? É uma doença que a pessoa sabe que se ela tiver um filho futuramente e a esposa dela também tiver, ela vai passar essa alteração, tá? Algumas crianças morrem, gente, nos primeiros dias de vidas, tá? Nos primeiros anos de vidas, dependendo. Agora, a expectativa de vida é em média 42 a 48 anos, tá? Então, pode acontecer de morrer mais cedo, ter uma vida menor, sim, tá? Porém, a média, a expectativa de vida é entre 42 a 48 anos, tá? Porém, nós temos que lembrar que esse paciente ele tem uma probabilidade maior de ter o quê? Infecções, né? Essas infecções podem ocasionar uma sepse. Esse paciente ele tem uma fadiga, ele tem um cansaço, ele vai depender de um oxigênio, tá bom, gente? Quando eu falo, então, do diagnóstico, como que é feito o diagnóstico, gente? Alguém tem uma ideia? O teste do pezinho. O teste do pezinho é um dos detectores dessa patologia, tá? Toda criança realiza o teste do pezinho, não é, gente? Esse teste do pezinho, ele é feito, tá bom? Ele tem realiza um microfurinho no calcanhar dessa criança, coloca em uma folha específica e manda para o laboratório fazer a análise, né? Ele pode detectar a eletroforese dessa hemoglobina, o que é a forma dessa hemoglobina, né? O formato dessa hemoglobina. Então, o diagnóstico é feito a maioria das vezes pelo teste do pezinho, tá bom, gente? Esse paciente tem algumas complicações. Quais que são as complicações? Primeira, infecção. Esse paciente, se ele vai muito no hospital, se esse paciente ele tem uma probabilidade maior de sofrer procedimentos invasivos, um acesso periférico, um acesso central, né? Aumenta a probabilidade de quê? De infecção. AVC. Por que AVC, gente? O AVC, acidente vascular cerebral, ele não tem uma redução do fluxo sanguíneo, ele tem uma obstrução. Sim, quando eu tenho a hemoglobina no formato alterado, ocorre também a probabilidade maior de quê? De obstrução daquele vaso, tá bom, gente? Insuficiência renal, hipertensão, porque tá precisando fazer um bombeamento mais forte, uma pressão mais forte, né? Meu coração pode ter uma insuficiência cardíaca, porque ele também tá trabalhando mais, ele já tá começando a ter uma dificuldade de bombear. Tá bom, gente? O tratamento desse paciente. Transplante sanguíneo, tá? Esse paciente realiza vários transplantes sanguíneos, tá? De concentrado de hemácia. Lembrando, tratamentos farmacológicos pode ser necessário O2 suplementar quando eu tenho uma queda de saturação ou quando eu tenho um esforço respiratório muito grande, tá? É necessário o uso de anticoagulantes, né? Por exemplo, aspirina, tá? Clopidogrel também, reposição de ácido fólico e fisioterapia para manter o que, gente? Principalmente os meus membros inferiores sempre em movimento, né? Evitar que esse paciente, por causa desse cansaço, por causa dessa problemática toda, esse paciente comece o que? A deixar de lado os exercícios, começa a ficar uma pessoa sedentária, tá bom? Então, a fisioterapia, gente, ela atua muito, né? Como uma fonte de quê? De energia para esse paciente. Tá? A fisioterapia ajuda muito, reduz a dor, reduz o edema, então é extremamente importante, tá?
Esse tema ele é pequeno, mas é um tema um pouco mais detalhado, né? Eu preciso que vocês tenham uma atenção maior. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom, galerinha? Abraço para vocês.